Começando mais um episódio do podcast Salto Agulha e com novidade. Sim, Salto Agulha está de cara nova e parceria nova. Nossa amiga Genaína Queiroz, ela está trilhando novos caminhos e eu, Flávia Zagueto, especialista em inteligência emocional, estou aqui conduzindo o Salto Agulha. E não sozinha, é claro. Estamos em parceria com o podcast Só Delas e eu quero agora apresentar para vocês as novas mulheres do podcast Salto Agulha e Só Delas. Elas vão se apresentar aqui para vocês conhecerem e também logo depois a gente tem uma nova convidada com uma história que vocês vão amar. Vamos lá? Oi, Flávia. Prazer estar aqui com você para falar do universo feminino, não só de empreendedorismo, mas todas as dores e as delícias de ser mulher. Eu sou a Carol Lima, eu sou jornalista, trabalho com assessoria de imprensa e também sou estrategista de posicionamento de marcas e fundadora do Só Delas. Tudo bem, gente? Olha a gente aqui da novidade aqui, ó. A Flávia apostou aqui no Só Delas e vamos juntas, né? Meu nome é Rita, eu sou empresária na área de marketing e para quem me conhece pouco e não sabe, eu não gosto muito de falar, né, gente? Aliás, ninguém aqui, né? Ninguém aqui, né? Estamos aqui por acaso. Aguardem conversas provocadoras, é para isso que eu tô aqui. É isso aí, inaugurando, né, essa nova fase. Vocês vão encontrar esses episódios dentro do canal do podcast Salto Agulha e também do canal Só Delas, certo? Isso. E também no Instagram, podcast Salto Agulha e no podcast Só Delas. Todas juntas, misturadas, né? Isso mesmo. E para a gente inaugurar essa nova fase, temos uma convidada muito especial, a Ana Cláudia Stambassi. Ela traz uma história que vai inspirar muitas mulheres que estão aí indecisas se o que querem fazer realmente devem fazer, porque nós às vezes enfrentamos, né, ainda uma cultura machista, né, no nosso trabalho, na sociedade em geral. E a Ana Cláudia está aqui para contar uma história que vai desmistificar isso para vocês. Vocês vão entender que vocês podem sim, tudo que vocês quiserem. Basta começar dentro de vocês esse desejo e essa vontade e essa decisão. Vamos lá, vou pedir a nossa convidada para se apresentar. Prazer, meu nome é Ana Cláudia Stambassi. Que delícia de tarde estar aqui com as meninas, né? Eu também falo bem pouquinho, assim, tipo a Rita, sabe? Então eu acho que o nosso podcast, assim, a gente vai ter que estender um pouco mais, que a gente fala muito pouco. Mas eu tenho muita coisa bacana para trazer para vocês, muitas novidades e questões da parte feminina, onde as mulheres vão enxergar de uma outra forma a respeito do meu trabalho e às vezes assim, não depender tanto do marido, né, do homem, né? Então eu vou deixar com as meninas que elas vão me fazer as perguntas e eu vou passar para vocês das melhores formas possíveis. Vamos lá, pode Vamos começar, Carol. lá. Então, começando a descobrir um pouquinho mais sobre você, conta pra gente qual que é o seu trabalho e qual que foi o maior desafio que você enfrenta ou enfrentou com esse trabalho. E é um trabalho bem diferente aí no universo feminino, não é mesmo? Eu vim de uma multinacional, né? Trabalhei nessa multinacional há mais de 20 anos. E eu ouço muito assim das pessoas falarem: Nossa, Ana, o seu trabalho assim é difícil de fazer porque você mexe 99% com homens. Uhum. Então, assim, hoje a gente ainda vive num mundo muito machista, né? Às vezes eu tenho que entrar dentro de uma oficina e o que que tem dentro de uma oficina? Homem. Até na parte administrativa é difícil ter uma mulher, né? Uhum. Às vezes tem assim, a esposa do dono da oficina que vai lá uma horinha ou outra. Então eu sempre vivi nesse mundo de graxa, nesse mundo de automóvel, de caminhão, de frota. Então, assim, às vezes quando as pessoas enxergam a Ana bem assim, é bem no salto agulha mesmo, porque eu andava no salto agulha e entrando dentro de uma oficina, ou às vezes atendendo o segurado e, igual eu falei, 99% homem, né? Uhum. Até os próprios corretores que eu atendia, vamos dizer que eram corretores mesmo, não era corretora, eram poucas corretoras. Então é bem desafiador para mim, em todos os sentidos, né?
Mas eu amo muito o que eu faço, sempre trabalhei na área de vendas e depois me identifiquei, vim da Real Seguros e dentro da Real Seguros me identifiquei na parte de seguros e me especializei nessa área onde eu fiz uma faculdade, né, vamos dizer, do seguro, que hoje nós chamamos de SUSEP, né? Quem tem a carteira da SUSEP está autorizado a vender seguros. E eu fiz esse curso, foi muito desafiador, porque eu ainda trabalhava dentro de uma multinacional, eu estudava à noite, ainda tinha casa, filho, tudo que todas nós passamos, né? Não é um curso fácil, é um curso muito difícil. Várias pessoas já tentaram uma, duas, três, quatro, até 5 vezes. E eu precisei me dedicar mesmo ao sábado, domingo, explicar para o meu filho, explicar para o meu marido as questões que às vezes eu não podia viajar, eu não podia sair, porque eu tinha que estar me dedicando. Mas sou muito feliz no que eu faço. A corretora já tem 2 anos que está no mercado. E Juiz de Fora é uma cidade conservadora que hoje existem muitas corretoras de seguro, mas antigamente eram poucas corretoras de seguro. Então ela não tinha, o cliente ela não tinha muita opção. Então acaba que eu pego o cliente hoje de uma corretora de 10, 15 anos. Então é um trabalho bem de formiguinha mesmo. E é difícil às vezes a mulher decidir se ela vai fechar o seguro do carro dela. Porque ela pega isso e entrega na mão do esposo. Porque, vamos dizer, na época lá de antigamente, quem que decidia tudo? É o homem, principalmente o que vai A ser, última palavra, né? ainda mais o que trata-se de carro. Carro, né? A mulher não lida com carro, a mulher não vai numa oficina, a mulher vai fechar o seguro. É sempre o esposo. Eu ainda tenho muito disso. Eu recebo, sim, a mulher precisando de uma cotação, mas ela Mas sempre quem no decide é o final homem. ela fala com todas as letras. Eu preciso passar para o meu marido. Ana Cláudia, e você acha que isso acontece por insegurança dessa mulher, porque ela não foi incentivada a tomar esse tipo de decisão, ou porque ela realmente se acha incapaz? Ela acha que teria essa incapacidade dela? Fazer uma conta, ter ali a noção da cotação? Por que você acha que ela trava nessa hora? Eu acho que tem vários fatores. Envolve, não, às vezes não envolve nem a parte financeira. Às vezes é ela mesma que vai pagar. Uhum. É o cartão dela mesmo que vai dividir. Mas por ser uma questão de carro, é o que eu falei, o carro submete a homem. Por mais que hoje, assim, 99% das mulheres dirigem, mas ela tem que passar aquilo pro esposo, porque o esposo cobra dela que ele veja a É cotação, como se ela, como se ela não fosse como se ela capaz. estivesse validando a masculinidade dele enquanto parceiro dela. Exatamente, exatamente. Difícil Hoje, quebrar, eu vou abrir um difícil parênteses aqui. quebrar, né? Eu não quero pensar nisso, não. Eu prefiro que meu marido pense. Eu não tenho Eu ia paciência. falar isso também, eu não tenho nenhuma Eu acho que paciência com existem essas casos e coisas. casos. Então, mas e quando tem marido feito eu, o que que Aí, aí ele tem que se virar. escada? Aí ele tem que se Aí virar. ele tem que se virar. O que eu faço? Porque se meu não marido, tenho. se eu tiver que fazer, por exemplo, oficina, tudo que lida com homem, que, por exemplo, o carro deu problema, troca de gás, tudo isso que envolve homens, eu prefiro que ele resolva. Então, é o que acontece Eu na prefiro. parte do seguro. Por mais que você explique, a não ser quando é uma mulher assim, separada, que tem um namorado, mas ela não quer passar para o namorado, ela mesma quer decidir. É E- cultural, né? Quase, né? Exatamente. É Quase não, é cultural. 100% cultural, porque é isso que a gente está falando. Como mulher, a gente tem coisa que é coisa de homem, tem coisa que é coisa de mulher. Mas não é, né? Na Não, realidade, não é. a sociedade seria muito melhor se todos ali fizessem as funções de todos. E é isso que a gente Mas é pleiteia, muito né? talvez difícil a gente- chegar nesse ponto, a gente já tá bem longe. Desculpa, ou às vezes se a gente abrisse mesmo, por isso que eu tô perguntando isso pra Ana Cláudia, às vezes a gente abrir a cabeça nesse ponto, porque eu, por exemplo, não tenho um namorado, não tenho Sim, marido. e você tal. é obrigado a se virar Então, nos eu teria 30, que me né? virar, É. beleza? E aí, quando eu penso em alguém pra me ajudar, eu penso numa mulher. Sabe quem que eu penso? Eu penso na Denise, por exemplo.
a Denise Rezende. Que teve uma experiência. Foi, não, ela com foi dona isso. da Toyota por 22 anos. Aí, quando eu penso em comprar um carro, ou eu penso num documento de carro, eu penso numa mulher. Então, talvez fosse a questão da gente começar a trazer isso mais à tona, igual a gente está fazendo agora, para ver se a gente consegue cortar isso, né? Tudo bem, a Flávia que não quer fazer, Deixa eu explicar. mas tem aquele É. ponto de se eu preciso fazer. Sim. Né? Às vezes não é só eu não quero, às vezes eu às vezes preciso a fazer. Flávia, ela não quer, por exemplo, levar na oficina, que isso Uhum. não cabe a mim, que é do seguro, vamos Sim. dizer assim. Cabe o sim. Ah, Sim. o carro dela deu um sinistro. Uhum. Tá lá na oficina, parado já há dias. Quem vai resolver isso sou eu. E às vezes a pessoa não sabe disso. Por quê? Porque muitos corretores não é, tá? Isso não é responsabilidade do corretor Uhum. ficar ali, levantar de madrugada, ir até o local do acidente. Ele orienta o cliente a ligar no 0800 e tudo. Só que isso vai de corretor para corretor. Entendeu? Não tô aqui Uhum. julgando nenhum tipo de corretor, cada um tem a sua forma de trabalhar. trabalhar, entendeu? Então, assim, é questão de segurança mesmo. Então, ela fez o seguro dela comigo. Ah, mas eu vou passar pro meu esposo. Partindo do princípio que ela tem a segurança. Ah, se eu tiver um problema, eu vou precisar ligar de madrugada, meu esposo pode estar dormindo, eu vou ligar pra Ana. Já aconteceu isso Uhum. várias vezes. Ela, da cliente poder ligar pra mim, entendeu? O esposo não se envolver naquilo ali Uhum. e eu resolver todo o problema. Eu ir na oficina, ver por que tá demorando, Uhum. ela não precisar realmente fazer nada. São coisas que o segurado, tanto homem quanto mulher, não sabe disso. Entendeu? Pois é, Qual é o deixa- papel do corretor dentro de um seguro? Não é somente fechar o seguro e saber que o seguro que o carro tá assegurado. Eu falo carro, mas tem números. Sim. É residencial, é empresarial, Isso. é o seguro de vida, entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta assim mais profunda sobre a questão de mulher nesse universo. Você teve que muitas vezes provar a sua competência muito mais do que um homem, se tivesse que trabalhando naquele mesmo local que você, na mesma ocupação que você, as pessoas duvidavam de você por ser mulher. Será que ela vai dar conta? Se acontecer alguma coisa com o meu carro, ela vai conseguir resolver? Você já teve esses momentos assim de ser questionada por ser mulher? Eu tenho isso todos os dias. Principalmente quando é o homem que fecha. Uhum. Ele fecha porque eu acho que ele enxerga do outro lado, não a Ana Cláudia, mas a mulher como o sexo mais frágil, que ela não vai conseguir. Não, não é que ela não vai conseguir, ela vai conseguir. Mas assim, será que vai dar certo? Eu tinha um corretor homem. Uhum. O homem é mais forte. Aí fala assim, tá tudo tranquilo, tá, Ana? Eu posso ficar tranquilo mesmo, né? E Confia. assim, Aí você sente alguns, aquilo. não pela questão de honestidade, não por isso, Uhum. mas pela questão mesmo de ser mulher, de ter a fragilidade. E Uhum. assim, eu fui quebrando alguns paradigmas, onde eu tenho uma parceria com um lojista, ele conhece o meu trabalho, ele sabe que eu entendo da parte de seguros, tá? Porque muitas pessoas compram o seguro sem saber o que ela está comprando. Existem coberturas que não tem nada a ver com aquele perfil. Ela não Uhum. precisa Uhum. comprar aquilo ali, ela está comprando muito. Ou às vezes ela está comprando pouco, Uhum. pouca cobertura pelo que o carro dela oferece ou pelo que a residência dela oferece. Uhum. Esse lojista, ele me ajudou muito, porque quando a pessoa vai lá para comprar o carro com ele me indica, eu já fiz vários vídeos com ele. Então, assim, partindo do princípio que ele é um lojista já conceituado em Juiz de Fora, e ele é homem, Uhum. e Uhum. quem vai, Então você precisa da gente? validação do homem nesse Quem caso. vai negociar o carro? Uhum. A mulher até vai, às vezes, para gostar, se ela quer o amarelo, o verde ou o branco do carro. Mas quem Uhum. decide, bate o martelo, é o homem. Ainda é um homem. Ainda é o homem. Então, às vezes, ele liga para mim, ah, foi uma indicação. Então, quando vem dessa indicação masculina, ele não tem tanta insegurança. Já vem mais validados. Mas eu Isso. já tive sinistros, graças a Deus que eu tive, porque foi aí que o meu trabalho foi mostrado, né? E eu já recebi, assim, elogios onde um homem falou assim, nossa, você é melhor do que muito homem. A comparação é gente- machista. E a gente tem que levar isso ainda como um elogio, né? Ainda tem que levar como elogio. Eu acho Isso disso, porque assim, como homem, ele é aquele que resolve, ele é o provedor Uhum. da casa, ele é aquele que faz tudo. Uhum.
Eu sou meio assim, apelidada assim. A Ana para trabalhar é igual homem. Ou Eu meio que seja, tenho esse machista, slogan. né? É um. Você é como se você invalidasse o seu ser mulher, né? Você Aham. só tem competência porque você é igual Parece um homem. Você sente Complicado. que quando você sai de casa você tem que colocar uma coisa mais forte do que você mesmo, não que você não seja, mas para você representar tudo isso para as pessoas, elas não questionarem, né, você. Tem que ser mais firme, Você mais tem que dura. ser mais mais durona. Você sente autoritária. que você precisa vestir essa roupa aí quando você sai de casa? Não pela questão de pelo domínio que eu tenho em relação ao meu trabalho. Isso passa muito segurança. Se um homem vir falar comigo de seguro, eu tenho domínio. Quando você tem domínio sobre o que você trabalha, Uhum. isso traz Você se total posiciona. segurança. E isso, você se posiciona. E aí você vê que ele tá querendo te testar o tempo inteiro. Uhum. Então a sua postura vem aí. Quando você mostra pra ele, né? Ou às vezes pra ela também, né? Uhum. E às vezes eu já tive clientes que, eu vou falar com meu marido, e no final da conversa, ela não falou com o marido, ela já fechou. Uhum. Porque ela falou assim: eu tenho certeza que eu não vou ter problema com você. E aí eu não vou ter problema com o meu marido. Uhum. Então, quando eu preciso me posicionar, é nessa questão que, assim, graças a Deus eu tenho conhecimento do que eu estou falando. Então, quando eu falo assim, eu estou te dando a minha palavra, a certeza, é o nome da minha empresa que vem na frente disso tudo. Acaba que a outra mulher precisa ser meio que sua fiadora, né? Porque se ela fechasse com um homem e tivesse um problema com esse homem, o marido ia se resolver com esse homem com que ela fechou negócio. Exatamente. Como ela fechou negócio com uma mulher, ela precisa ter certeza, ela precisa ser meio que a sua avalista, para saber que ela não vai ter problema e que o marido não vai precisar se meter depois. Exatamente. E ela mesma vai resolver. Então a gente tem que tá tendo que validar umas às outras, né? Isso é importante. É importante a gente trazer isso para as mulheres verem que se elas se unirem, prestarem atenção, comprarem de outras mulheres, a gente pode ir melhorando isso, né? A gente Sim. pode ir melhorando essa parte que a Exatamente. gente está tão presa nisso, né? Principalmente, Ana, você falou uma coisa que eu achei interessante aí, que você é honesta com esse seu cliente, né? Você coloca assim, não precisa contratar tanto, ou precisa contratar mais, porque muitas vezes é um universo assim que as pessoas não entendem muito, como você falou, né? As pessoas não Sim. sabem o que estão contratando, e às vezes no mercado tem pessoas que trazem essa desonestidade, né? E não passam essa confiança. Acho que o principal para você também é essa parte de transmitir essa certeza mesmo do que a pessoa precisa ou não. Você acha que A tem um pouco transparência, disso né? também? Sim, transparência. eu tenho até um exemplo. Eu fechei uma apólice no Espírito Santo e quando eu peguei a apólice dessa pessoa para fechar, eu falei, gente, por que essa pessoa tem para o seguro de terceiros 400 mil num carro que não tinha necessidade ela ter, independente do valor do carro dela, 400 mil? Ela nem sabia o que É um era. carrão, hein? Já indeniza a vida da pessoa ser Aham. toda. E ainda Claro que nós É. temos carro de 400 mil andando aí, claro que ela pode sim dar perda total num carro que vale 400 mil. Mas você concorda que isso é muito mais raro do que ela dá Estatisticamente falando. E ela falou assim, nossa, eu nem tinha percebido. Realmente, quem percebeu, Ana, esse final de semana, foi porque eu entreguei a minha apólice para o meu irmão, ele que reparou. Eu nunca tinha reparado. Ou seja, quem é o irmão? Homem. Uhum. Mas existe um detalhe aí, gente, também. São os perfis, né? O que acontece? Tem pessoas que são mais detalhistas. As mulheres detalhistas são do perfil analítico, elas conseguem ver isso. Elas analisam, elas olham. Mas mulheres que não são analíticas como eu, por exemplo, passa Eu também batido. não. Passa. Eu não Por isso que eu não gosto de fazer, eu não sou. Mas quem é? Você tem clientes assim que querem saber detalhes, que querem saber na tudo, quer olhar verdade, contrato? eu já me adianto. Uhum. Eu não deixo ela perguntar ou ele perguntar.
Quando eu envio a cotação, eu já envio a cotação, logo em seguida eu já discrimino. Então, eu já faço a descrição. Uhum. Olha, coloquei 150 mil para terceiros, entre parênteses. Terceiros é quando você bate no carro do outro. Porque o outro também não é obrigado a saber o que é terceiro, gente. Ninguém Uhum. precisa saber o universo do Facilitar. seguro como eu sei. Uhum. APP. Alguém sabe o que é APP dentro do seguro? Não. Acidentes pessoais por passageiro. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa coloca 40 mil por vida se vir a falecer num acidente. O que as pessoas colocam geralmente é 20 mil, 15 mil. Então, eu já deixo tudo, eu já tenho um modelo todo Uhum. discriminado. Que a mulher que não entende, ela passa a entender. Ela pegou a cotação. Se ela pegar aquela cotação ali, primeiro, hoje as pessoas não têm tanto tempo para pegar Pra aquilo ali e ficar uma lendo. letrinha desse tamaniquinho, ficar lendo lá, terceiros tal, APP tal. Aí vem um carro reserva desse tamaniquinho escrito assim lá embaixo, vidro superior, carro. Vidro superior o quê, gente? Uhum. Eu trabalho com 10, 15 seguradoras. Então, eu já coloco para ela, se tá numa seguradora, Porto Seguro, Toque Marine, Ielo, Allianz, eu já explico, porque eu sei o que que a Allianz cobra, o que que a Porto Seguro cobra, mas ela não é obrigada a saber. Então, eu já coloco para ela o que que é o vidro superior, o que que é o pequenos reparos. Alguém sabe o que é pequenos reparos? Ninguém sabe. Imagina, muito, Aí você imagina, mas o que muito cobre, mal. né? Uhum. Então, eu já passo isso mastigado, vamos dizer na palavra assim, mastigado mesmo, porque hoje as pessoas, tempo é dinheiro. Economiza o tempo da pessoa, isso é E maravilhoso. qual que é o maior erro que você vê das pessoas na hora de contratar um seguro? O maior erro é que eles passam o menor custo. Uhum. E aí, o menor custo, o carro reserva é menos, o vidro ele é inferior, a assistência ela é inferior, e naquela hora que ninguém quer ler, Quando precisa, o cliente né? quer o mais barato, o corretor coloca o mais barato, obviamente. Não porque ele quer ganhar aquele cliente, porque o cliente já chega para ele, olha, eu quero o mais barato. Uhum. E isso o cliente também precisa se conscientizar. Porque na hora de um sinistro, ele fala assim, mas eu só tenho 7 dias? Como assim, Ana Cláudia? Mas você não me pediu mais barato. Ah, mas você tinha que ter me explicado. Uhum. Aí te Por isso que cobra. eu já deixo tudo discriminado. Principalmente em relação a guincho. Uhum. Porque Porque ela você acha vai. que ela pode utilizar o guincho daqui para um lugar de 2 mil, 3 mil, se ela contratou só 500. E na hora que acontece é que ela vai se dar conta do que ela contratou, né? Na verdade, eu até uso uma outra palavra, que não é nem se dar conta. Isso já é do ser humano, tá? Uhum. Não é que ela vai se dar conta, é porque ela não leu, ela não teve a curiosidade de perguntar, ela não teve tempo, ela precisava fechar o seguro, ou porque ela estava saindo do lojista com o carro comprado, ou porque ela estava saindo da concessionária, ou porque ela comprou um carro particular e já queria estar com o carro segurado, tá? E aí, ela quer só preço. Ela às vezes não te deixa nem falar, mas eu sempre coloco lá até de vermelhinho, com letras maiúsculas. Você contratou 7 dias de carro reserva. Se precisar depois, avalia que a gente faz o endosso. Nem todas as seguradoras conseguem fazer o endosso. Às vezes é só quando vence a apólice. Só que hoje muita coisa já tem mudado, né? Então, assim, isso facilita muito. Tem facilitado, foi uma forma que eu bolei de fazer já um questionáriozinho ali com tudo que está contratando, porque aí são 7 linhas no WhatsApp, com coisas curtinhas, e é o básico. Que chama atenção, Chama já atenção. explica. Cargo tanto, assistência tanto, quanto que eu estou contratando de terceiro, 100% da FIP, 12 vezes, sempre coloco parcelado, 12 vezes de tal, porque se quiser à vista, ele vai me pedir. Uhum. Assusta quando você fala 3 mil reais, mas não assusta quando você fala 12 vezes sem juros. Uhum. Né? Então, eu falo que isso tem melhorado muito na questão até masculina vindo para mim, Uhum. mas eles não deixam de perguntar.
Posso ficar tranquilo? Pois é, a gente está Com falando muito do certeza. carro. E quando é um seguro de casa, você acha que a mulher decide mais ou ela ainda continua chamando o marido? Não, o de casa ela decide. Eu Ela decidi o decide. meu, gente. Pronto, Olha! Por quê, É. gente? Será que é porque a mulher que manda? A última palavra é da mulher dentro de casa? Pode ser. Porque a casa é o território da mulher, né? Exatamente. A gente que manda. Exatamente. E é isso, né? A gente fica assim, espaço de homem, espaço de mulher, mas na verdade a gente transita entre os todos, né? E para ter essa mudança, o que que você acha que precisa ter para mudar esse mercado, essa visão? Olha, eu até estava bolando assim para esse ano ainda fazer alguma coisa diferente. Vai ser uma novidade que eu vou trazer para Juiz de Fora, tá? Alguma coisa da Estambasse que seja uma corretora bem voltada para mulher. Uhum. Isso Legal, não isso é bom. existe em Juiz de Fora, Personalizar o serviço da mulher é né? muito Pra importante. mulher. Porque a mulher dirige diferente, inclusive. Eu queria trazer, eu vou trazer, eu tô bolando várias coisas de. Não que eu não vá atender o homem, não. Eu vou atender o homem. Porque o homem, ele já vem até a mim. A mulher, ela precisa primeiro passar pelo homem. Uhum. Então, assim, eu tenho muita vontade, eu tenho um grande desejo de ser a primeira corretora em Juiz de Fora diferenciada, uma corretora que atende mulheres. Uhum. Criar um grupo, às vezes, com uma outra corretora que Uhum. também é mulher, junto comigo, que tem essa dificuldade, e a gente possa criar, e às vezes você ou a Rita falar assim, nossa, tem uma corretora específica Sim, para mulher. Sim, Não porque a sim. Rita é separada, não. Ela pode estar casada no momento que eu criar isso, mas ela Uhum. fala assim, não, meu amor, eu tenho a minha corretora, eu Sim, confio na minha sim. corretora. Você criar uma autoridade nessa área, né? Como Exatamente. corretora Por falar mulher. nisso, agora eu fiquei curiosa, eu vou pesquisar se em Juiz de Fora temos mecânicas mulheres. Eu vi. conhecia uma mecânica É. que tinha a administração de uma mulher, mas ela não está mais lá, Lembra? a Thalita. Mas ela não está mais lá. Então eu vou pesquisar isso, porque é outra coisa interessante também, né? Porque quando você tem essa segurança de estar num ambiente feminino ali, e Sim. você poder levar você mesmo o carro, conhecer mais, né? Entender mais um pouquinho da coisa ali. E às vezes eu penso assim, olha só, existem mulheres que chegam para mim e pedem para cotar porque o marido demanda para ela. Por mais que ela Uhum. trabalhe, que ela faça mil coisas, a gente sabe que a gente gira vários pratos, não aqui sendo feminista, não, que às vezes eles não conseguem, nós Sim, conseguimos, sim. né? Dar conta de Dar mais conta de coisas coisas. que ele não dá. E tá tudo bem, gente, como diz a minha psicóloga, e tá tudo bem. Uhum. Então, ele demanda isso para ela. Eu já peguei mulher que não dirige. E ela pegou o seguro Para resolver. para poder resolver. Ela depende que o marido leve ela no trabalho, ela depende que o marido busque ela no trabalho, mas na hora de pedir para fazer o favor do seguro, ela veio. Uhum. E aí eu penso, uma mulher que assim, ela não tem autonomia para poder tirar uma carteira, ou às vezes ela própria ter o carro dela, ela vai estar ali somente fazendo um favor mesmo daquilo Sim. ali. Ela não vai ter autonomia de falar assim: "Ah, a corretora Estambassa é diferenciada, ela mandou isso, ela mandou aquilo". E eu sempre falo: "Tô disponível para qualquer dúvida". Eu sei que nem muito outras corretoras maiores pode até fazer um trabalho desse. É porque eu ainda sou, vamos dizer assim, eu falei com a Rita sobre isso, que eu ainda era uma formiguinha ainda no meio de um universo de algumas corretoras grandes em Juiz de Fora, né. Mas às vezes é esse trabalho diferenciado Com que vai certeza. ser Que destacado dentro do mercado Exatamente, porque você vai de seguro. atender um nicho bem específico, né? E aí Exatamente, você vai ouvir a dor dessas mulheres com relação a essa área aí, né? exatamente. Poder se comunicar com elas, poder falar com elas, né? Muito interessante. Eu acho que as É um mulheres se sentem legado, né? acolhidas. É. E eu Seja já um trabalho peguei homem especializado. também. Eu já peguei homem também que ele não sabia de nada da apólice dele. Nada. Uhum. E o seguro fechado com o corretor. Nossa, Ana Cláudia, é isso mesmo? Como assim? Me explica.
Uhum. Ele comprou só sabendo que se ele batesse, ele ia ter cobertura, e se ele desse uma perda total, eles ainda falam assim, eu vou ganhar um outro carro, 100% da FIP. Aham. Mas o Uhum. resto ele não queria saber. Uhum. Ou ele não queria saber, ou o outro corretor também não explicou, a corretora não explicou, pela É. questão de ter muito volume, entendeu? Uhum. Então, assim, eu vejo que o dia que eu chegar com muito volume, eu pretendo não perder essa qualidade, porque partindo Uhum. do princípio que perder essa qualidade, a Estambaço vai ser como várias que tem em Juiz Uhum. de Fora. Aí ter Exatamente. uma pessoa Vai específica perder seu diferencial, né? que faça um outro trabalho para que eu possa ficar dentro desse diferencial, que é onde eu estudei, que é o universo onde eu trabalhei há mais de 20 anos, que eu tenho propriedade para estar falando sobre esse assunto. Ana Cláudia, eu Exato. vou voltar de novo no assunto, assim, o carro todo mundo quer fazer um seguro, né, quase todo mundo tem um seguro do carro, porque sabe que o carro pode bater ou que o carro pode estragar, isso Ser aqui. roubado? Eu acho que quando a gente fala em questão de casa, ou de seguro de vida, ou de casa, as pessoas já não têm tanta facilidade de pensar nisso. E aí eu te pergunto se você tem essa dificuldade em trazer essas pessoas, a conscientizar essas pessoas. Porque, por exemplo, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Quem diria que Juiz de Fora, por exemplo, Perfeito. fosse ter um soterramento, que uma É, casa fosse perdida, Vale do IP, as casas que estão abaixo da Gentilforne ali, sim. mansões ali perdidas, que a pessoa não pode voltar para casa, enchentes onde a gente nunca imaginou. E às vezes até coisas mais simples. Eu sou uma que eu já devia ter feito seguro há muito tempo e vou procrastinando. Mas por quê? Porque dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Eu moro Ah, num prédio onde caiu um raio. pois é. E assim, teve perda dentro de casa, Sim. teve material elétrico que se perdeu, televisão, geladeira, MacBook de valioso que perdeu a fonte, enfim. E a gente mesmo assim fica, não, mas isso não vai acontecer comigo, mas para que eu vou gastar? Eu acho que o seguro é um dinheiro que a gente investe e a gente não quer o retorno dele. Justo, é igual plano de Eu não saúde. faço questão do Tem, aí retorno que é o dele. tá. Saúde, Se mas eu é um não, mal necessário. se eu não tenho o retorno dele, é porque tá tudo bem e tá ótimo Exatamente, isso. exatamente. Mas você sente essa dificuldade que as pessoas olham e falam assim: ah, não, eu quero do carro, mas na minha casa eu não preciso, não. Muita. Para isso aqui eu não preciso, não. O que a gente faz para mudar essa mentalidade? Porque quando você fala com a pessoa que pode acontecer, ela fica achando que você tá rogando praga nela, né? Nossa, você tá chamando isso pra acontecer comigo? O que a gente faz para mudar essa cultura? O que você Na argumenta com a verdade, pessoa? eu falo que quando eu falei de jogar praga, o seguro mais difícil, que eu digo assim, difícil porque as pessoas não se conscientizam, é o seguro de vida. Como é difícil para você, quando você vai Imagino. oferecer um seguro de vida para a pessoa, a primeira coisa ela fala brincando: "Nossa, você já tá me matando?" Ou ela Uhum. vira e fala assim: "Quê? Eu vou deixar pro meu marido para ele gastar com outra?" Essa é a frase. E quando é com homem: "Quê? Eu vou deixar para Uhum. minha mulher?" Gente, o seguro de vida, ele mudou, mas foi em todas as seguradoras. Hoje você desfruta do seguro de vida em vida. Isso é As bom, pessoas né? não sabem É. o que tem o Uhum. seguro de vida. E eu insisto e continuo brincando com todo mundo. Um seguro de vida não paga uma cerveja e um torresmo no bar do bigode. Uhum. E não Uhum. paga um É, pão hoje. com presunto na A padaria. pizza, né? No final de semana. Não, a pizza ainda tá muito cara, às vezes, É. perto da parcela do seguro de vida. Aí vem o residencial. Teve essa catástrofe horrorosa aqui em Juiz de Fora. Foi onde eu tive uma demanda Uhum. de seguro residenciais, onde as pessoas começaram a ficar com medo, onde não imaginava que moravam em condomínios que de alto luxo, mas não imaginava que o muro do vizinho caiu, Uhum. quando só acreditou quando o muro do vizinho caiu na área de lazer dessa pessoa. E aí ela acha que é porque, minha casa não precisa, minha casa está totalmente segura, mas não precisava só ter a catástrofe. E se entra um ladrão? Uhum. Nós tivemos aí um roubo há pouco tempo, não sei se vocês ficaram sabendo, que entraram, roubaram joias na casa de uma pessoa e tudo. Enfim, como tem outros roubos que a gente não fica sabendo. Vários, né? Sim. Dizem que não. Dizem, né, gente? Não sei se é boato, que acho que não tem nenhum condomínio de Juiz de Fora que já não foi roubado. Então, É, o meu Já já foi. entraram em Várias vezes. vários. É. Agora parou. Pois é. Colocaram câmeras em tudo. Mas a minha casa ficou muito tempo sem seguro. Eu resolvi fazer porque justamente a gente começa a ver que
para acontecer alguma coisa, basta existir. Exato. né? O seguro condomínio, ele é obrigatório. Uhum. Ninguém sabe disso. Ele é Isso obrigatório. em apartamentos, né? Que você diz. É a área comum do condomínio, Uhum, né? Ela é a gente paga todo obrigatória. ano. É Dentro isso. de uma lei, ela é obrigatória. E tem muitos condomínios que não têm o seguro, É. né? E assim, eu vejo pelo seguro do meu prédio, que é dividido para todo mundo. A parcela R$ 130, gente. O que é R$ 130? Para todo mundo, né? Uhum. Tá bicharia. É. E só depois que acontece que as pessoas Uhum. tomam essa consciência, né? O medo invade. Exatamente. E aí elas buscam uma alternativa, mas existe, né? Eu acho que falta essa consciência mesmo, as pessoas entenderem que é possível, né, se precaver Exatamente. de uma forma mais segura. Ou então, quando ela viaja e a casa dela é assaltada e ela acha que é porque ela tem alarme, ela tem. A Câmera. portaria do condomínio tem porteiro, Uhum. e aí quando ela chega em casa, a casa dela, não vou dizer que tá limpa, que eu acho que hoje é difícil carregar tudo, né? Mas roubou 2 televisões, roubou o notebook, roubou a bicicleta, que às vezes vale mais do que o carro que tá na garagem, né? Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar. Eu sempre falo, as pessoas saem com o carro da concessionária e me liga, desesperada. Ana, pelo amor de Deus, onde você vai estar tem sinal, porque eu tô indo buscar o carro, seja na concessionária, seja no particular. Porque ela quer sair dali tendo a certeza que ela tá comprando um bem, mas tá segurada. Mas ela compra um apartamento, gente. Sim, e não pensa nisso. Estúdio, ela compra um estúdio de 27 metros quadrados, que custou 300 mil, 350 mil. Ela não tá preocupada. E a própria vida dela, né? Não tem preço, né? Verdade. Ou às vezes ela compra um apartamento hoje aí de 1,5 milhão, ou uma casa num condomínio. Ela entrou dentro da casa, ela tinha que ter a mesma preocupação do jeito que ela sai com o carro, ou de fazer um endosso que ela tá trocando. Endosso é quando, explicar para vocês, tem gente que não sabe o que é. Você tem um carro, você foi lá e comprou um outro carro e sua pólice ainda está vigente. Você vai fazer uma substituição. Então, você já quer substituir naquele exato momento para já ter cobertura. Mas e quando a pessoa entrou dentro da casa, acabou de colocar a casa linda, maravilhosa, construiu aquela casa, e aí? Ela não está preocupada com a casa? Ela só preocupa com um carro na garagem de 100 mil, mas a casa dela vale 1,5 milhão? Ou o seguro empresarial? Ela não está preocupada com o seguro de vida dos funcionários? Principalmente dentro da parte de obra, ela coloca lá, o engenheiro coloca lá, o construtor, 50 pessoas para trabalhar naquela obra. E se aquela vida despenca lá de cima, ou se tem alguma coisa... E o seguro de vida em grupo é um seguro muito barato. Algumas obras são obrigatórias, então dentro de um contrato eles têm que fazer, mas a maioria É barato mesmo, gente. não cumpre. Mas ele está preocupado? Ele está preocupado se a obra vai andar, se a pessoa vai cumprir com aquilo ali, aí ele faz o RC Obra. Mas ele não faz o seguro de funcionários. E tem um detalhe no residencial. Às vezes você tem uma ajudante dentro de casa, né? E se ela sofre um acidente também, que pode cair numa escada ou qualquer coisa assim, né? Às vezes limpar Ou o se vidro. ela causa um acidente, tá? Sim. Tem uma cobertura dentro do Existe seguro uma cobertura. residencial, que se ela botar um vasinho de flor na janela, esse vasinho pode ser bem pesado, e tá passando uma senhorinha lá embaixo, e esse vaso caiu em cima da cabeça dela, e cortou a cabeça dela. A sua funcionária é responsável por isso. E quem é responsável que estava ali? Foi a sua funcionária. Tem uma cobertura que cobre isso. Sim. Que vai poder cobrir essa senhorinha que machucou, ou então caiu em cima de um carro, quebrou o vidro, a pessoa vai lá reclamar. Olha, você botou uma planta aqui, ou você pendurou alguma coisa que caiu. Ela é responsável. Até se você for passear com o seu cachorro no shopping e esse cachorro morder qualquer pessoa dentro do shopping e você tiver o seguro residencial dentro da cobertura que cobre, é protegido. É protegido. Olha, interessante. Várias coisas que as pessoas não sabem, então, né? Isso que tem sido e sempre foi
o meu diferencial desde o momento que eu abri a Estambassi Seguros. Mostrar para o cliente o que ele está comprando. Nem sempre ele está comprando o preço, às vezes ele está comprando uma coisa um pouco mais cara e eu sempre apresento 1, 2, 3 cotações e explico. A primeira está nesse valor por conta disso, a segunda por conta disso e a terceira por conta disso. Como você vai parcelar de 12 vezes, você está pagando R$ 8 a mais para ter essa cobertura que é muito melhor do que essa. Seja no residencial, seja no automóvel, seja no vida, seja no empresarial. Então, isso é importante. E é interessante que o mesmo cliente que você vende o seguro do carro, você pode vender o de vida, o de casa. Ele Exatamente. pode ser um cliente, né, protegido em vários Eu âmbitos já ali. ofereço, né, quando eu tenho, tô vendendo seguro. A gente fala do carro, porque o carro, vamos dizer, ele é o carro-chefe, né? É o que a Do pessoa mais produto de procura. seguro, é o que ela mais procura. Então, eu ofereço, entendeu? Olha, eu trabalho com outros produtos também, tá? Eu trabalho com plano de saúde, eu faço cotação de plano de saúde, eu tenho capitalização, eu tenho previdência, se você precisar de uma previdência. Aí a pessoa compra uma previdência, mas ela não entende nada da previdência. Ela só quer saber o que vai dar de rentabilidade, se ela tirar, quanto que ela vai perder. Eu tento pelo menos resumir para ela o que ela está comprando. Uhum. Porque, na verdade, quando você entra numa loja, às vezes você entra procurando uma calça de linho. Você sabe que o linho é caro, mas tem também o produto similar. Mas Uhum. você consegue diferenciar aquilo ali. Já no meu produto, não é uma coisa que você, se você não explicar, ele acha que ele tá levando linho. Uhum. E Entendi. na hora que a calça rasgar, ele vai querer o linho. Sim. Por isso que tem que deixar tudo muito claro, né? Muito Você tem claro. que ser muito E honesto. fazer com que ele entenda o que ele está comprando. O que é o seguro de terceiros? O que danos elétricos cobre dentro da casa? O que é um seguro da placa solar dentro da casa, que hoje as pessoas têm usado muito? Ah, a pessoa que tem o carro elétrico, que vai lá e instalar o box. O que cobre? Eu tô com um sinistro de all-box, com essa chuva que teve. Será que as pessoas que tiveram o all-box queimado sabem que cobre dentro da cobertura que ela contratou? Sim. Então, são coisas São que... muitas minúcias, né? Exatamente, mas pelo menos não precisa falar de tudo, porque é muita coisa, realmente. Mas eu acho que o básico que o cliente está comprando, ele precisa saber. Com Exato. certeza. Até porque ele fala assim, eu fiz o seguro, mas eu não entendo nada de seguro. A minha corretora que fez tudo. Meu corretor que fez tudo, ele que faz tudo. Delega muito, né? E aí a Exatamente. pessoa, na hora que precisa, realmente, que vai entender, vai buscar entender, e aquilo pode ser uma surpresa Exatamente. muito grande. Existem muitas surpresas. Eu acho que a gente gosta tanto de dinheiro e a gente não estuda sobre ele. A gente não verdade, estuda né? o Utilizá-lo, como né? utilizá-lo, o que ele pode trazer, né? Porque o seguro nada mais é do que uma reserva financeira que você está fazendo. Exatamente. Então a gente entra na parte financeira da coisa. Você não vai guardar você mesma tanto esperando alguma coisa acontecer. Você vai pegar aquele dinheiro e vai gastar. Então você faz isso com o seguro. A seguradora é essa caixinha que você tem de reserva. E a gente gosta tanto de um produto, mas a gente não sabe lidar com ele, não sabe como fazer ele render. É verdade. A Exatamente, gente é isso aplica aí. mal, né? Usa mal, compra mal. Exatamente, exatamente. E às vezes acha uma coisa cara, mas acha a outra é ok, igual tá falando, a parcela não paga a pizza, né? Então, assim, às vezes a gente acha, nossa, não vou pagar isso por mês, não, mas compra 2, 3 pizzas por Sim, mês é. e Vai tá, no e iFood, tá de né? bom, No iFood. e nem tá, só Final de compra. semana, você vai sair, vamos sair aqui nós quatro. Nós quatro vamos no assunto para jantar. Quanto que Ó, dá filho. a conta do assunto, gente? Chuta Mas- aí, cada um. R$1.000, mas R$4.000 brincando. Você bebe tanto assim? R$1.000 brincando. A última vez que eu fui lá, eu paguei R$200 só na minha parte. Então, aí vamos colocar aí uma média que deu R$600. R$600 paga à vista muitos seguros residenciais. E são coberturas, às vezes, de 2 milhões. E às Quando eu vezes, falo cobertura de 2 milhões, é a importância segurada de um apartamento que vale 2 milhões, no caso de incêndio, roubo.
Mas ela Uhum. paga aquela conta ali, aquele dinheiro acabou. Sim. Claro que teve aquele momento de diversão, isso faz Uhum. parte da vida, mas ela acha que aquilo ali foi um dinheiro bem Válido. válido. Porque ela Uhum. se divertiu, ela estava estressada, mas quando fala para tirar o dinheiro do bolso para uma proteção, porque o Uhum. seguro é uma proteção, seja carro, seja na vida, seja no empresarial, seja no seguro de funcionários, porque você está sendo uma pessoa que está sendo responsável, porque você está ali com vários funcionários, a responsabilidade é sua. Porque se o seu funcionário machucar, a responsabilidade é sua. Você vai ter que ter dinheiro para levar ele pro hospital. E tem um Uhum. detalhe: o trajeto do funcionário da casa dele até a sua empresa é Exatamente. responsabilidade da empresa, Uhum. se acontecer um acidente ou qualquer coisa assim. Exatamente. Sim. E bom você falar essa média de valor, porque às vezes as pessoas acham que é muito caro. E Exatamente. muitas vezes, assim, isso afasta, né? Ah, não, isso deve ser muito caro, seguro é muito caro. O que a gente ouve por aí é isso. Ah, não, seguro muito caro, não tem condições. E aí, quando você traz essa média assim, você coloca e ainda parcela, né? Como uma Exatamente. realidade possível. Outro dia, eu não sei por que eu falei que esse ano eu vou comprar um carro, e a pessoa, mas você tá lembrando que tem PVA, né? Eu falei, tô, e que tem seguro também, né? Tô, gente, tá Faz tudo parte bem. do Tá pacote. tudo bem. Mas a pessoa já pergunta, você tá lembrando que isso existe, né? É. Tem seguro pra pagar. É isso aí. Tem, ué. É, ainda bem que já antes de comprar o carro já tá Já tá pensando. fazendo isso. O que acontece muito também? A pessoa compra um carro de 200 mil. Se ela compra um carro de 200 mil, ela tem que ter ciência que o seguro dela não vai ficar 500 reais. Não. Uhum. Sim. Aí ela compra um carro de 200 mil, ela quer que o corretor faça milagre com o seguro dela. Uhum. Aí é onde entra. O corretor enxuga porque ela pediu para enxugar. Então, se ela tem condições para ter um carro de 200 mil, ela não precisa fazer o melhor de todos. Mas existe o pacote básico, Uhum. o intermediário e o superior. Que ela seja consciente de poder ter um carro de 200, mas poder proteger aquele bem dela. Ou então ela já reserva um valor para isso, em vez de comprar um carro de 200, compra o de 180 e já sabe que os 20 mil vai ser pro seguro. Existem pessoas conscientes que falam assim: Ana, eu tô querendo comprar um carro. Eu já peguei, eu sempre falo, você foi na concessionária, a concessionária, ela passa para você, ou o lojista, ou a pessoa particular, ela te passa a placa. Apenas com a placa, eu consigo saber quanto que vai ficar o seguro. Claro, com os dados da pessoa também. Mas aí os dados pessoais que ela me passa. E antes dela comprar aquele carro, eu já tive um cliente que fez isso. Ana, vê para mim quanto que fica o seguro desse carro. E o seguro ficou absurdo, porque é um carro esportivo. Carro esporte. É. Então, assim, ele falou, Ana, fora de cogitação, não vou comprar esse carro. Não tenho condições, eu não tenho condições de pagar 8 mil e pouco de seguro. Uhum. Nossa. Anual, né? Uma Não é uma vez só, consultoria, né? todo Entendeu? ano. Uhum. Porque ele é um condutor jovem, ele é um condutor que vai para a faculdade de carro, isso tudo agrava o seguro. Uhum. Então, às vezes, quando as pessoas chegam a falar, Ana, mas por que que deu esse valor 4 mil? Ah, porque você colocou a sua filha, que tem 24 anos e Uhum. dirige. Tempo de carteira, né? Uhum. Você é totalmente saudável, mas a sua filha agrava o seguro, porque ela tem 24 anos. Uhum. Você tem 55, mas a sua filha tem 24. Então, assim, é importante o cliente saber disso. Sim. É importante ele saber por que que o apartamento dele ficou mais caro do que o da prima. CEP. O CEP que faz com que precifique o seguro. O seguro de vida, o que que vai precificar? A sua idade. Uhum. Quanto mais velho, mais caro. Uhum. Então, tudo isso é importante dentro da área de seguros e o cliente, ele não sabe, e às vezes o corretor, às vezes no meio daquela correria do dia a dia, não passa isso para o cliente. É onde a Estambasse tem vindo com todo esse diferencial diante do mercado de Juiz de Fora. Fazer uma consulta mesmo para esse Exatamente. cliente, ajudar ele a entender esse universo, né? Que muitas vezes são muitos detalhes Sim, que ele precisa entender. exatamente. Isso aí. Gente, a gente já está caminhando, né, para os minutos finais. Eu queria aproveitar esse tempo para pedir a Ana para colocar aqui as redes sociais dela, né? Quem quiser procurá-la,
inclusive eu, né? Eu também. Agora não vai deixar mais, o seu marido pode deixar que eu vou na oficina, eu resolvo o seu Eita. problema. Pois é, aquele dia que o carro pifou, lembra que a gente estava no meio da rua, não tinha seguro para chamar. Não tinha. Pois é. Chamei o marido. No meio da Marido. Rio Branco, lá com o carro parado. Pois é. Então, o meu Instagram é @estambaceseguros. Lá tem a minha bio. Você pode clicar, já cai direto no meu Instagram. Já vem uma mensagenzinha pronta, onde ali eu já vou me apresentar e saber qual que é a sua necessidade naquele momento. Você atende fora de Juiz de Fora? Sim. Qualquer cidade? Qualquer cidade. Isso é importante, Qualquer ó. cidade. Eu tenho clientes, eu tenho segurados que eu nunca vi a cara, só pela indicação e Uhum. pelo WhatsApp, mas não sei quem é. E olha, assim, a minha opinião pessoal, esse serviço vai dar muito certo. O seu já dá, mas assim, um serviço personalizado para a mulher vai dar muito certo no seu setor, tá? E com certeza você vai agregar bastante para nós que temos muitas dúvidas mesmo. É muita coisa que a gente precisa saber, né, gente? Exatamente. Convenhamos que a gente precisa eliminar um pouquinho de isso eu não quero saber para não ocupar a minha cabeça. Exatamente. A gente Isso precisa ter. também eu não quero. Então, Aí vem a principalmente confiança na pessoa. Precisa porque de pessoas assim, de confiança. quem não tem perfil analítico como eu, como você, acho que a Carol também não tem, né? A gente não tem esse perfil de Não querer sou detalhista. detalhe, saber tudo como é que funciona tintim por tintim. Uhum. Não é comigo. Então, eu não quero ocupar minha cabeça com isso. Eu quero ter alguém de confiança que Exatamente. faça isso por mim. Uhum. Sabe? Que eu não estou disposta a aprender. E eu acho mais do que certo, porque o corretor, ele é para isso, gente. É. Se você tem uma corretora ou um corretor, eu falo corretor ou corretor de seguros, é para te trazer tranquilidade. Não é para você preocupar como que eu vou fazer. Uhum. É para simplesmente 2 horas da manhã, igual aconteceu semana passada, e a minha cliente veio me pedir desculpa. Eu falei, você não tem que me pedir desculpa. É. O meu papel é esse. O carro dela não ligava, deu uma pane, ela não sabia se era a chave ou se era a bateria do carro. Ela me ligou pelo WhatsApp, eu não ouvi, 2 horas da manhã eu estava dormindo, mas quando o telefone vibrou, na mesma hora eu acordei e tava uma mensagem dela e ali naquele momento eu atendi ela. Uhum. 2 e pouca da manhã. Mas é a necessidade que ela estava sozinha no Cascatinha e o carro dela parou. Uhum. Então é essa tranquilidade que você tem Essa que passar. confiança, né, que o cliente quer sentir, né? É verdade. Vocês não têm Esse confiança em comprar numa loja? Uhum. Que você sabe que se o Sim. seu sapato arrebentar, ou a roupa arrebentar, Você vai ter você vai ter garantia. garantia, você vai lá e vai ser bem atendido. Sim. Você não se fideliza com outras coisas? Por que você Sim. não pode ter confiança e se fidelizar com aquela corretora? E Uhum. não na mulher, só no corretor homem, Uhum. né? Exatamente. Eu já sou da É isso opinião aí. que a mulher às vezes resolve mais depressa. E até melhor. E não desiste. A gente não desiste, cara. E a gente Impressionante. consegue resolver o Uhum. sinistro, botar ele no Viva Voz, Uhum. transmitir a proposta do cliente, falar para o menino ficar quieto. A Exatamente. gente ó. consegue fazer E isso ainda tudo consolar a mulher. ao mesmo Nosso tempo. cérebro Verdade. É E isso que aí. bom. Que E você já curtiu esse canal? Curte porque esses assuntos eu tenho certeza que podem transformar a sua vida. Muitas mulheres que estão assistindo agora, quem sabe podem se inspirar, né, na história da Ana Cláudia e se tornarem corretoras também, né? Ou entrar em outras profissões que elas acham que são mais masculinas, mas ela está aqui para provar que não. Que você pode tudo. E a gente quer agradecer, né, a presença dela aqui, que eu aprendi bastante sobre algo que eu, né, nunca me interessei muito, mas como é importante isso. Como é importante. Como é importante. Então, a gente precisa aprender, nem que seja, né, a informação principal já muda muito o nosso conhecimento pensamento. sobre aquele tema, né? Sim. E agradecer por essa parceria maravilhosa que a gente está iniciando hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, pessoas Nós maravilhosas. também. Nós que Elas agradecemos. São líderes de muitas mulheres, inspiram muitas mulheres também, né? E a gente está aqui formalizando isso hoje e fique de olho aí nos próximos episódios. Já aproveita e curte também para fortalecer o canal. Meninas, vamos despedir? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Até a próxima! Até mais.